E ontem a Rede Família recebeu o prefeito de Campinas, Dário Saad, para participar ali do painel regional, um assunto onde foram tratadas várias questões em relação à gestão municipal e aos desafios, ainda aí para o município. E agora a gente vai acompanhar na nossa segunda reportagem da série especial sobre os 248 anos da cidade. A gente vai acompanhar um pouco mais, na verdade a gente vai conhecer a história do IAC, que é o Instituto de Pesquisas Agrícolas mais antigo da América Latina e que fica em Campinas, lugar onde já foram realizados grandes estudos, como, por exemplo, a descoberta do tradicional feijão carioca, esse mesmo que mudou, você bem sabe, a cultura gastronômica. E esse é só um dos estudos que são realizados nesse importante lugar da cidade de Campinas. Vamos ver. São 135 anos de história em uma das principais avenidas de Campinas. Quem já passou pela Barão de Itapura, no bairro Botafogo, já se deparou com essa construção preservada desde 1887. O Instituto Agronômico foi criado na época do Império, já com o objetivo de ser voltado a pesquisas. E o fundador, Dom Pedro II, foi quem escolheu Campinas para abrigá-lo. Campinas era... o café, na época, teve uma grande expansão, nessa região. Na região, inclusive, do contraforte da Mantiqueira, porque ele tinha uma alta produtividade em altitudes e condições um pouquinho mais amenas de temperatura. O agronômico foi criado, naquela época, baseado numa instituição de pesquisa agrícola lá da Áustria. Inclusive, o primeiro diretor aqui era um jovem pesquisador da Áustria, e ele foi criado, na realidade, com uma visão futurista de quem resolveu criar, no caso o imperador e as pessoas próximas dele. Hoje o IAC tem 135 anos, Campinas está fazendo uma idade maior do que essa aí, mas o Instituto Agronômico foi, sem dúvida nenhuma, uma das ações, uma das instituições que engrandeceu Campinas. E hoje Campinas é um grande polo de pesquisa, não só na área agrícola, mas em todas as áreas, com as suas universidades, suas instituições, e o Instituto Agronômico faz parte dessa história. O IAC é o Instituto de Pesquisas Agrícolas mais antigo da América Latina. Daqui saem grandes estudos, como, por exemplo, a descoberta do tradicional feijão carioca, que mudou a cultura gastronômica. Antes de 1970, o tipo de feijão consumido e preferido pelo brasileiro eram outros tipos, Então, aquele feijão preto, que é até hoje muito consumido lá em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, e a seleção de um tipo que foi chamado de feijão carioca, mas não é carioca, foi selecionado pelo IAC. Esse feijão ele foi importantíssimo para mudar o hábito dos brasileiros, e mais do que isso, a produtividade do feijão que nós temos hoje em relação a 1970, ele é muito maior, é quase 3 vezes mais produtivo. Naquela mesma área se produz quase 3 vezes a mais do que se produzia. Então essa verticalização da produção tem muito a ver com a pesquisa feita aqui no IAC. O café é um dos carros-chefes entre os estudos do Centro de Pesquisa, sendo responsável por grande parte das variedades da bebida que encontramos no país e até no mundo. 80% dos cafés, das variedades de café que são utilizadas hoje por nós, brasileiros, são variedades oriundas do trabalho do IAC, em todo o Brasil. Inclusive, várias dessas variedades fazem sucesso em outros países. Eu já tive a oportunidade de encontrar variedade de café aqui do IAC lá no México, em Costa Rica. Então, a repercussão da pesquisa feita aqui pelo IAC é muito grande. E sempre que a gente quer novas linhas de pesquisa, por exemplo, alguns anos atrás, um grupo de pesquisadores do IAC resolveram trabalhar e identificar uma oportunidade no café, que é o tal café descafeinado, E nós chegamos a variedades com essa característica. Então, quando você tem um grupo de pessoas, de
pessoas pensantes, pesquisadores, cientistas que atuam de forma contínua, você gera oportunidades em função dos cenários que vão se criando. Cenários que mudam, as pesquisas acompanham e geram oportunidades à população. A gente não trabalha só com café, com citros, né? Com cana, a gente vai muito além. Nós trabalhamos com uma diversidade enorme de plantas e elas todas com trabalho lançando novos tipos mais produtivos, como eu falei, mais sustentáveis, com maior resistência às doenças e pragas. Então isso aqui é um grande celeiro para todo o país, para toda a agricultura do país. A sede do Instituto conta com vários prédios históricos e, pelo valor cultural, arquitetônico e científico, foi tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas, sendo considerado uma das grandes instituições do município e fazendo parte dos 248 anos da metrópole. Eu acho que é uma grande bênção para Campinas ter sido escolhida para a instalação do Instituto Agronômico. Talvez ninguém imaginasse que isso aqui se tornaria tão importante. O Instituto Agronômico, ele é a grande inspirador de outras instituições que foram estabelecidas muito depois dele. O Instituto e Campinas, né, o fato de ter sido em Campinas, ele acabou trazendo para cá a inspiração da ciência, né, da investigação, e isso aí muda conceitualmente uma cidade. O Instituto Agronômico com certeza tem responsabilidade sobre essa grande cidade hoje, no sentido da percepção das pessoas, dos moradores, né? Grandes universidades que estão aqui dentro, né? Como a Unicamp, diversas áreas, não só na área biológica, mas diversas áreas da física, áreas da matemática, né? E outras tantas. O Instituto Agronômico com certeza foi um grande inspirador. Campinas sempre se destacando, né, pela inovação, pela tecnologia, pelas pesquisas e estudos. E a nossa série continua. Amanhã você vai conhecer um pouco mais aí da história da nossa metrópole, que completa essa semana 248 anos. Você não pode perder.